A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, né? Comente os nossos vídeos, é muito importante a sua participação nos comentários e deixe aqui a sua opinião do que você tem achado dos vídeos postados, né? É bem interessante. E sobre o conteúdo dos materiais também que são apresentados. Hoje eu não vai ter nem vinheta nesse vídeo, ok? Eu estou trazendo aqui a Bíblia mais arminiana que tem disponível no mercado brasileiro. É isso mesmo que você escutou. A Bíblia mais arminiana que nós temos disponível no mercado brasileiro. Reza uma lenda aí, né, de algumas pessoas que falaram que essa Bíblia aqui ela é calvinista, porém elas não leram esse material, elas não leram o seu conteúdo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que essa Bíblia é a Bíblia mais arminiana que tem no mercado. Algumas pessoas podem falar assim, não, a Bíblia mais arminiana é a pentecostal. Não, não é. A Bíblia mais arminiana é a Bíblia Dake. Também não é, apesar de elas serem arminianas, ok? Mas eu vou mostrar aqui na linha soteriológica, essa maravilha aqui, ela é arminiana e muito assim alinhado ao arminianismo clássico, né? Então eu vou mostrar aqui as notas que essa Bíblia aqui traz e esse diferencial que é absurdo. Então se você é arminiano, se você está buscando uma Bíblia doutrinária que tenha um conteúdo explicativo de linha arminiana, propriamente dito, na sua totalidade, essa Bíblia aqui é que vai estar te atendendo. Então, bora ver essas notas aí, sem mais delongas, ok? Eu não vou apresentar o material, tudo bem? Eu não vou apresentar o material. Como eu disse, eu vou trazer aqui para os irmãos as notas para que os irmãos leiam as notas nesse vídeo, ok? Nesse vídeo. Então, os irmãos vão ler essas notas e tirar suas próprias conclusões se essa Bíblia aqui é arminiana ou se essa Bíblia aqui ela é calvinista. E se você tiver alguma dúvida referente a essas notas, você pode fazer uma comparação aí na sua casa, pausando o vídeo, né? E comparando com a Bíblia de Genebra, que é calvinista, e com a Bíblia Herança Reformada, ok? Que também é de linha calvinista. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, vou mostrar para os irmãos a primeira nota que eu quero chamar a sua atenção, nota de estudo que se encontra em Gênesis 2. Ela vai comentar o versículo 16 e o versículo 17. Eu vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem acompanhar aí na sua casa, ok? E até comparar com outras Bíblias de estudo, calvinistas ou reformadas. Então, a nota vai dizer assim, ó, salvação e liberdade humana. Ela sempre vai trabalhar nessas questões aqui, Deus e graça, humanidade, mal e sofrimento, pecado e por aí vai, ok? Então essa nota aqui, ó, salvação e liberdade humana. A liberdade de Adão e a soberania de Deus existem lado a lado na doutrina da salvação. Deus, o Criador, diz-nos o que é melhor para nós, mas nós somos livres para aceitar a sua direção ou para rebelar-nos contra ela. Nossa liberdade faz a salvação necessária, sua soberania faz a salvação possível. Olha essa nota, que fenomenal. Agora vamos para outra nota. Vamos aqui para Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Então ele vai trazer essa nota, pecado e escolha individual. E a nota diz assim, ó, ao longo e triste reinado do pecado sobre a humanidade começou com os primeiros humanos. A Bíblia não nos oferece explicação filosófica para a origem dele. Em lugar disso, ela narra o pecado dos primeiros habitantes da Terra. Ela admite um mundo na qual o pecado é possível e a tentação está presente. Fatídica escolha da mulher, combinada com a disposição de seu marido, em particular, da escolha dela, é o mais próximo do que se consegue chegar à explicação da origem do pecado. Esse registro mostra que o pecado é individual em natureza. Cada indivíduo, agora aqui, ó, até marquei aqui, ó,
cada indivíduo arca com a responsabilidade de escolher pecar. Veja a nota de Romanos 5, 12 e 21. Nós vamos chegar nessa nota. Agora, olha outra nota que ela vai trazer aqui. Que interessante. Aquela passagem, né, tão debatida da questão de Caim, né? Então ele vai trazer aqui, ó, em Gênesis 4, do versículo 6 a 12, ele vai trazer aqui, ó, pecado e escolha individual. Olha essa nota de rodapé aqui desta Bíblia, né? A inveja e a ira de Caim determinaram sua decisão de matar o irmão. Essas emoções pecaminosas incorromperam quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não olhou com favor para o de Caim. Nada nessa passagem pode levar alguém a assumir que Caim foi de alguma maneira coagido a matar o seu irmão. Olha que nota. Ele arcou com a responsabilidade por sua inveja e ira pecaminosas e pelo ato pecaminoso do que resultou. Ele não poderia culpar seus pais. Não importa quão injusta a vida pareça, ser o quão erradamente nossos antepassados tenham administrado a vida. Não podemos colocar nosso pecado sobre os ombros de ninguém. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade pelas próprias ações pecaminosas. Olha essa outra nota aqui, ó, salvação e graça. A marca de Caim era uma distinção da graça e da proteção de Deus. Sete foi dado por Deus como um substituto para Abel. A graça divina está por trás, antes, debaixo da salvação e operando nela. Ou seja, a graça está operando na salvação, né? Vamos ver outra nota dessa maravilha aqui. Vamos ver aqui essa nota aqui de Gênesis 8. Nós vamos ler aqui a nota de Gênesis 8, 21 e depois Gênesis 8, 21 sobre a salvação e graça. Então, pecado e depravação. Apesar da Bíblia não apresentar argumentos filosóficos ou sistemáticos com respeito à depravação da humanidade ou causa dela, o fato da universalidade do pecado é afirmado em todo lugar do texto sagrado. Por meio do pecado de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo, trazendo condenação a todos os seres humanos. Aí ele vai falar, veja Romanos 5, 12 e 21. Olha que interessante essa nota aqui, ó. Salvação e graça. Todas as pessoas, todas, não é algumas, não é uma parte, todas as pessoas desde Noé têm sido abençoados por causa do pacto de Deus com ele. Veja a nota de Hebreus 11, 7. Vamos para outro texto. Olha essa nota de Gênesis 24, versículo 3 e 4, né? Vai colocar assim, ó, Deus e a sua soberania. Quero que os irmãos prestem bem atenção nessa nota que ele vai trazer aqui, ó. A soberania de Deus é mais do que um poder completo ou uma autoridade absoluta. É sua capacidade de alcançar seus propósitos por meios que não violam as condições de vida que ele criou. Deus deu a cada pessoa o direito e autodeterminação ou livre-arbítrio, a qual ele não viola. Deus não forçou Rebeca ou sua família a aceitar a proposta de Abraão para que ela se tornasse esposa de Isaque. A soberania de Deus trabalhou de forma gentil, persuasiva, a fim de obter uma resposta positiva, baseada na fé e na aceitação pessoal, uma escolha livre por parte de Rebeca e de sua família, mas uma resposta que nos deixa admirados do poder e da soberania e da graça de Deus. Que nota espetacular! Deus não forçou Rebeca e nem a sua família, porque ele não viola a sua família a aceitar a Abraão, né? Ele vai dizer aqui, aqui, Deus deu a cada pessoa o direito e autodeterminação, ou livre-arbítrio, a qual ele não viola. Que nota espetacular! Bora para outra nota. Olha que nota espetacular. Números 32, versículo 11 e 33. A nota vai dizer assim, ó, eleição e responsabilidade, né? Vai dizer assim, ó, os gaditas e os rubenitas aprenderam que eram parte da comunidade.
Eles não podiam buscar seus interesses próprios sem engajar-se na batalha coletiva pela posse de Canaã. Um comprometimento sincero com a conquista comum era uma exigência do Deus da eleição. A eleição não é uma doutrina individualista que isola pessoas uma das outras. Olha que fantástico! Antes, é um ensinamento de edificação e comunidade que envolve pessoas a realizar os propósitos de Deus. Vamos para outra nota. Olha essa nota em Deuteronômios, capítulo 30, versículo 20 de 15 a 20. Salvação e liberdade humana. Moisés propôs a Israel a escolha entre a salvação de Deus e a sua própria destruição. A mesma escolha, olha isso, a mesma escolha é colocada diante de todos. Não é diante de alguns, não é diante de... Não, de todos. Que nota extraordinária. Vamos para outra nota. Olha essa nota de rodapé em Jeremias 3, 14 e 17. Eleição e o remanescente, né? Deus escolheu começar com um pequeno remanescente, e ele tiraria do cativeiro as promessas do antigo pacto, seriam substituídas pelas promessas do novo. Gentios viriam a Sião em uma comunhão que o mal não existiria. O propósito da eleição mantém-se verdadeiro, mesmo quando o povo eleito, olha aqui, o povo eleito, forem infiel e tiver de ser rejeitado em prol de um remanescente. Essas são as notas da Bíblia de Estudo do Discípulo. São muitas notas, mas muitas notas, sempre com esse padrão, sempre com esse padrão. Agora, olha que interessante essa nota aqui de Ezequiel, capítulo 18, do 21 ao 32, salvação e arrependimento. Olha essa nota, a vida e a morte são dois caminhos colocados diante de todas as pessoas. Deus quer que vivamos e não que morramos em nossos pecados. O arrependimento é o caminho para a vida. A maneira de termos um novo coração e um espírito novo é fugir de nossos pecados e voltar-nos para Deus. A doutrina da salvação nos ensina que podemos ser libertos de nosso passado por meio do arrependimento no presente. Não precisamos morrer em nossos pecados, pois podemos nos arrepender deles. Podemos mudar nossa atitude em relação a Deus, ao pecado e a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Veja a nota de Lucas 13, de 1 a 5. Humanidade e relacionamento com Deus. A palavra hebraica para arrependimento significa voltar. Cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo, né, não alguns indivíduos, tem a oportunidade e a responsabilidade de voltar a sua vida para Deus e restabelecer o relacionamento rompido com o pecado. Olha essa outra nota, criação e o mal. Confrontando com as prescrições de Ezequiel sobre a responsabilidade moral, o povo no cativeiro afirmou que o Senhor era injusto. O profeta, porém, insistiu que aqueles que cometeram o mal tinham que aceitar a culpa. Deus faz um mundo maravilhoso e estabelecido em justiça. O pecado ocorreu porque as pessoas deliberadamente fizeram escolhas erradas. Cada geração deve enfrentar a responsabilidade moral por suas ações. A lei moral de Deus é, ao mesmo tempo, sensata e justa. Olha que nota extraordinária. Vamos ver outras notas. Agora nós vamos aqui para Mateus 19, 16 a 30. Salvação e liberdade humana, né? Ele vai trabalhar aqui a questão do jovem rico. Olha a nota de rodapé dessa Bíblia. O jovem rico é um exemplo de alguém que rejeitou a vida eterna. As pessoas têm liberdade para aceitar a Cristo e para rejeitá-lo. Aqueles que o aceitam serão grandemente recompensadas nesta vida e no porvir. Aqueles que pensam merecer a salvação ou procuram fazer alguma coisa para conquistá-las estão rejeitando o caminho da salvação de Deus pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Salvação e vida eterna. Olha a sequência da nota. A salvação de Deus é a vida eterna, a plenitude da vida que somente Cristo pode conceder.
e a vida em Cristo aqui e no porvir, agora e sempre. Não há nada que possamos fazer em se tratando de boas obras para conquistar a vida eterna. Ela é a dádiva de Deus para aqueles que renunciam a tudo e seguem Jesus. Nem os mais ricos podem comprar a vida eterna. Eles precisam ser salvos da mesma forma que todas as outras pessoas, né? Olha que nota espetacular, né? Olha essa outra nota aqui, em Mateus 20:18. Salvador e expiação. Jesus deu sua vida para fazer expiação por muitos. Sua redenção é para todas as pessoas. 1 Timóteo 2:6. E veja a nota de Isaías 53:4-12, que também vai trabalhar sobre essa questão aqui. Sobre a expiação para todas as pessoas. Vamos para outra nota. Aqui em Mateus 23:37, quando Jesus fala lá em Jerusalém, Jerusalém, a revelação, Jesus Cristo, olha a nota. Pode-se conhecer e ouvir claramente o coração de Deus nesse lamento sobre Jerusalém, marcado por amor e dor. O coração de Jesus, vou colocar aqui para os irmãos acompanhar, o coração de Jesus sofria pelas pessoas que alegavam ser fiéis às Escrituras, mas haviam matado os autores desta mesma Escritura. As pessoas podem rejeitar o amor de Deus, por mais forte que esse seja. Ele não obriga ninguém, olha, vou ler novamente, ele não obriga ninguém a escolhê-lo, mas se entristece quando rejeitado. É uma Bíblia arminiana ou não é uma Bíblia arminiana? É uma Bíblia arminiana. E tem mais, quer ver mais? Então vamos para mais textos. Eu vou ler esse texto, que é um dos textos muito polêmico, né? Que os calvinistas, os reformados utilizam para dizer que a vontade de Deus precisa ser feita, etc. e tal. Então eu vou ler o texto bíblico e depois eu vou ler a nota de rodapé. Então aqui em Atos dos Apóstolos 4, do versículo 23 ao 31, eu vou ler aqui pelo menos 2 aqui, para que os irmãos entendam o texto. Depois os irmãos podem ler aí na sua casa aí com a sua Bíblia. Ele vai dizer assim, ó, versículo 26. E levantando-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, deixa eu abaixar aqui, né? Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que fizessem. Então, geralmente, os reformados usam, né? Os calvinistas usam esse texto aqui para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram, né? Algo que fazer. Então, ali foi algo que Deus, a grosso modo falando, Deus quis que acontecesse daquela forma, exatamente assim, e fez com que essas pessoas e os povos fizessem isso, né? Agora vamos ver essa nota da Bíblia aqui, do discípulo, para ver se ela tem o viés, se ela é calvinista ou se ela é arminiana, que o ponto do vídeo é esse. Então vamos ler a nota aqui. Olha que interessante, Deus e soberania. É a nota de rodapé aqui, ó. Aqui não se diz apenas que Deus é soberano, mas que ele atuou para cumprir seus propósitos. Seus atos soberanos remontam à criação de tudo. Olha só, também se deve perceber aqui a sua sabedoria na presciência do que aconteceria. É uma declaração de louvor e fé dizer que Deus cumpriu sua vontade em tudo que Jesus fez e sofreu. Isso não quer dizer que Deus foi a causa dos fatos horríveis que ocorreram. Deus, em sua infinita bondade, não causa o mal. Ele pode fazer com que as circunstâncias más redundem em bem, mas não podemos dizer que Deus é a causa do mal. Olha que nota. Ou seja, isso aconteceu porque Deus, segundo a sua presciência, né? Ele sabia, segundo a presciência de Deus, né? Agora, vamos lá para Romanos, aquele tão e bendito texto discutido de Romanos, para a gente saber o que essa Bíblia fala. Será que ela vai cair para o lado do calvinismo
ou será que ela vai para o lado do arminianismo? Aqui em Romanos 8, 28, né, e 29, ele vai trazer aqui uma nota. A nota é bem grande, olha, a nota é bem grande. Então eu vou ler aqui com os irmãos, para que os irmãos vejam se ele vai entender isso daqui, Romanos 8, 28 e 29, no entendimento calvinista ou no entendimento arminiano. Então vamos lá, Deus, 28, salvação e amor de Deus. Os que amam a Deus podem esperar que Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. O versículo não diz que todas as coisas automaticamente cooperam para o bem ou que só acontecerão coisas boas. O amor de Deus controla a história e a espécie humana e dos indivíduos. Não importa o que aconteça, o amor dele pode transformar os acontecimentos para atingir os seus propósitos, ok? Ok, agora vamos para a nota 28:35, eleição e predestinação. Vamos ver o que ela fala sobre isso. Paulo descreveu uma cadeia de eventos na eleição que garantem esperança ao cristão, mesmo nas mais terríveis circunstâncias terrenas. Agora vamos continuar na nota aqui. Esperança é definida como fé de que todas as circunstâncias servem para aprofundar nosso relacionamento com Cristo e reconfirmar a nossa salvação. Isso se aplica aos eleitos que foram chamados, conhecidos de antemão e predestinados. Ou seja, ele está dando a ordem aqui. Foram chamados, conhecidos de antemão e predestinados. Aí ele vem, 1. Chamado significa ter recebido um convite de Deus para cumprir e fazer parte do seu propósito de eleição. Veja a nota, Romanos 1, 5 e 6. Conhecido antes, aí vai trazer a palavra grega aqui, aí ele vai dizer, é ser conhecido intimamente, num relacionamento pessoal, antes mesmo da criação, Efésios 1:4, 2 Timóteo 1:9. O conhecimento prévio é possível porque Deus conhece passado, presente e futuro. Seu propósito de eleição e salvação individual começou antes que a Terra existisse. Olha que interessante. Os seres humanos mantêm a liberdade de rejeitar o relacionamento com Deus e recusar seu convite para a salvação. Olha que nota! Veja a nota sobre Atos 2. Depois nós vamos ver essa nota aqui de Atos 2, ok? 3. Predestinar. É determinar de antemão. Deus determinou que o objetivo da eleição fosse criar um povo totalmente à sua imagem, como Cristo. A predestinação é, portanto, a decisão de criar um povo, Êxodo 19, 3 e 6. Predestinação é o termo que os teólogos usam para afirmar eterna iniciativa, continuidade, graça, fidelidade de Deus na criação de um povo, exclusivamente seu. O plano de Deus resulta em vitória para o seu povo, já que ninguém pode se opor a Deus e ter sucesso ao acusar seus eleitos. Veja que ele dá aqui a sequência da predestinação. Chamados, conhecidos de antemão e aí sim, predestinados, exatamente da forma que o arminianismo declara. Agora, vamos para ver essa nota de Atos 2, que ele falou aqui, né? Atos 2, 23, 33. Bora lá. Vamos para esta nota. Ok? Então vamos lá. Atos 2, 23, 24, Atos 2, 23, 33. Eu vou ler aqui Deus e a soberania e depois eleição e presciência, ok? Vamos primeiro aqui, Deus e soberania. A soberania de Deus estava atuando mesmo na morte de Jesus. Deus estava no controle de tudo, no seu sofrimento e morte. Além disso, o poder de Deus levantou Jesus do túmulo para a vida. A sabedoria de Deus é manifestada aqui na presciência de vida, na presciência divina de como tudo isso acabaria. Deus sabia o que estava fazendo por meio de Jesus e cumpriu o seu propósito de salvação para os perdidos. A presciência de Deus não implica que ele é a causa de tudo o que ocorre. Significa que ele sabe com antecedência o que vai acontecer. Em sua soberania e sabedoria, ele pode agir por intermédio do que acontece para cumprir os seus propósitos. Ele pode até agir por meio
de atos humanos perversos que ele não causou e realizar seus justos propósitos. Veja a nota de Romanos 8:28 que a gente leu. Agora, eleição e presciência. Então vocês já viram aqui, nota arminiana. E aqui, vamos ver o que ele vai dizer. A morte de Jesus foi mais que um assassinato cruel e doloroso de um homem bom, que ocorreu sem ação nem reação divina. Olha isso! Vocês prestaram atenção? Vou ler de novo. A morte de Jesus foi mais que um assassinato cruel e doloroso de um homem bom, que ocorreu sem ação nem reação divina. A presciência de Deus lhe permitiu usar a crucificação para seu propósito de redenção. A presciência é o conhecimento que possibilita prever o futuro. Os atos humanos não podem surpreendê-lo ou derrotar os seus propósitos. Deus incluiu a crucificação de Cristo em seu plano e propósito de salvação. Esse conhecimento não significa que Deus seja a causa dos atos iníquos das pessoas. Olha que nota fantástica. Tanto judeus como gentios agiram perversamente e são responsáveis pela crucificação de Cristo. Compare Romanos 8:29, que a gente leu. 1 Pedro 1:2 e 20. O determinado conselho de Deus representa uma decisão livre de agir para cumprir planos e propósitos. A ênfase está na decisão e vontade irrevogáveis de agir. Citações do Antigo Testamento mostram que Deus planejou a salvação por meio da morte de Cristo, muito antes de seu nascimento. Aí compare aqui. Veja que é uma nota totalmente arminiana. Totalmente arminiana. Né? Olha essa outra nota aqui, ó, salvação e perdão. Pedro pregou o arrependimento para o perdão dos pecados no dia de Pentecoste. Essa mensagem era um discurso típico da igreja apostólica. Né? Essa Bíblia aqui é muito arminiana, ela não é pouco arminiana, ela é muito, e tem muitas notas, mas muitas, não é poucas notas, é muitas notas arminiana e continuista também. Além dela ser arminiana, ela é continuista também, a continuidade dos dons, os dons dos milagres, dons de línguas. Ela entende e ensina que esses dons são para a igreja atual, hoje. Essa é a Bíblia mais arminiana que o mercado nacional aqui brasileiro tem disponível hoje. Esta Bíblia aqui. Aqui no final dela tem um estudo, né, um resumo da doutrina da salvação. Então ele vai trazer aqui um resumo da doutrina da salvação. E tem essas partes aqui onde eu marquei. Não sei se dá para ver no vídeo, mas está marcado aqui. Então ele vai trazer aqui um estudo. Ele vai trazer aqui, ó, salvação e liberdade humana. Olha que interessante o estudo dessa Bíblia. A soberania divina e a liberdade humana existem lado a lado no ensino bíblico. Bíblico, tá? Não é historinha da carochinha não. Bíblico sobre a salvação. Deus nunca viola a liberdade humana ao salvar pessoas. Somos verdadeiramente livres para escolher entre vida e morte. Escolher servir a Deus traz verdadeira liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8,36. A resposta humana à salvação. Aceitar a salvação de Deus é uma resposta apropriada a ela. Atos 2,41. Somos livres para aceitar ou rejeitar o fato de Deus. Somos livres para aceitar ou rejeitar. O fato de Deus nos aceitar, os que aceitam a Cristo, escutamos-no e lhe obedecem. Manifestamos ter aceito Deus, Filho, por meio de aceitarmos o seu Filho, né? Romanos 15:7. Fé ou confiança é uma resposta humana apropriada à salvação de Deus. Salmos 4, versículo 5. João 2:11. Confiar em Deus é nos inclinarmos sobre Ele como tudo o que nos pesa. Podemos depositar toda a nossa confiança na fidedignidade de Deus em Cristo. Confissão é uma resposta humana, desejável à salvação de Deus. Confessar é assumir a responsabilidade por nossos pecados e reconhecermos nossa culpa. E aqui ele vem trazendo aqui um estudo muito interessante, mas muito interessante mesmo. Ou seja, é uma Bíblia arminiana. O detalhe é que ela não está dizendo que o homem tem condições
de responder de qualquer forma, porque ela vai trabalhar a questão da graça nas suas notas. Muitas questões da graça referente de Deus agindo no ser humano, né? Então, ou seja, por causa desta graça, as pessoas podem responder ao chamado de Deus, né? Chamando aos chamados de Deus. Então você vai encontrar muitas notas de rodapé dela, como salvação e o amor de Deus, vai trazer muitas notas de rodapé sobre a questão da graça, né? Deus agindo com soberania e graça, ó, Deus da graça, ó. Essa nota aqui de Lucas vai dizer: Deus é um Deus misericordioso que está disposto a nos tratar com benignidade a partir de seu mais profundo amor. A principal postura de Deus em relação a nós é a sua misericórdia, mas uma misericórdia que nos faz rigorosas exigências. Se recebermos sua misericórdia, ele espera que reproduzamos o mesmo tipo de misericórdia com todas as relações humanas. Então você sempre vai encontrar notas referente à graça de Deus no decorrer da Bíblia, ok? Então, se você tinha dúvida se a Bíblia do Discípulo, da Editora Geográfica, é calvinista ou arminiana, você por si só já consegue tirar essa dúvida neste vídeo. Um forte abraço aos irmãos e esta é a Bíblia mais arminiana que tem disponível no cenário nacional. Deus abençoe e até o próximo vídeo.